para a direita e nem para a esquerda. Meus irmãos, igreja, está aqui um texto das Sagradas Escrituras, escrito por Moisés, homem chamado por Deus para fazer a obra aqui na terra. E Deus aqui, Ele promete muitas bênçãos, só que para recebermos essas bênçãos, há um preço a pagar. Deus, Ele condiciona as suas bênçãos, mas temos um preço a pagar, que é o preço da obediência. A obediência a Deus gera a bênção em nossa vida. Se quisermos sermos abençoados por Deus, nós temos que ser obedientes a Ele, obedientes à Sua palavra, porque a obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece. E nós vamos aqui nesta noite, diante desse texto, aprender da parte de Deus quais os pontos que Deus exige para que nós venhamos ser abençoados. A Bíblia, ela nos ensina que devemos ser obedientes, primeiramente a Deus. Quando os escribas e fariseus vieram a Jesus e perguntaram: Mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. Então, em primeiro lugar, amará ao Senhor teu Deus, ser obediente a Deus. Quando somos obedientes a Deus, automaticamente a bênção de Deus, ela nos acompanha. Aleluia! Nós temos na Bíblia, meus irmãos, um exemplo de Pedro e os apóstolos, quando foram presos e depois levados ao tribunal, e lá diante do maioral daquele tribunal, eles receberam uma ordem para deixar de falar no nome de Jesus. E lá em Atos 5:29 diz a Bíblia: porém, respondendo Pedro e os demais apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a nossa obediência, em primeiro lugar, está a Deus. Temos que ser obedientes a Deus, obedientes à sua palavra. Quando obedecemos a palavra de Deus, seremos abençoados. Essas bênçãos que está aqui no capítulo 28 de Deuteronômio vai nos acompanhar. A bênção no campo, a bênção na cidade, seremos abençoados ao entrar e ao sair, enfim, as bênçãos de Deus nos acompanharão. Agora temos um preço a pagar, que é o preço da obediência. A Bíblia também ensina que nós devemos ser obedientes aos nossos pais. Para quem ainda tem pai, eu não tenho mais, mas até enquanto eu tive, eu fui obediente ao meu pai. Eu procurei honrar o meu pai, obedecer ao meu pai, porque eu sei que é o mandamento da palavra de Deus. E está escrito lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, Moisés escreveu dizendo: honra ao teu pai e à tua mãe como ao Senhor teu Deus te ordena, para que se prolongue os teus dias e para que se vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então a palavra, irmãos, ela nos ensina a obedecer aos nossos pais, honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe. Nós estamos vendo aí, irmãos, a cada dia que passa, essa enxurrada de jovens morrendo. É tanto jovem na flor da idade morrendo, sendo morto. Muitos deles, irmãos, sabem o que é? É falta de obediência ao pai. Quantos deles estão mortos, que os pais
aconselharam: meu filho, isso aqui não dá certo para você, esse caminho não tem futuro, esse caminho só dá prejuízo. Mas eles não quiseram obedecer ao pai e à mãe, e muitos hoje estão sepultados. Ainda hoje mesmo em Mossoró, 10h30 da manhã, de droga. Então, irmãos, essa enxurrada de jovens sendo mortos aí é falta de obediência aos pais. Eu tenho certeza que se muitos deles obedecessem aos pais, muitos deles estariam vivos. Porque a gente, quando não é crente, a gente aprende lá no mundo que chegou a hora para morrer, morre. Mas tem muita morte antecipada. Tem muita morte que a pessoa procura. Não é porque chegou a hora, é porque a pessoa procura e antecipa a sua morte. Ora, se o irmão Jandilson pega um copo d'água aqui, me entrega e diz: olha, pastor, aqui tem veneno. Eu sei, se eu beber eu morro. Até porque eu estou em desobediência. Se eu sei que tem veneno e eu beber, eu estou me suicidando. Existem casos de testemunho de servos de Deus que foram envenenados, mas não morreram. Por quê? Porque estavam inocentes e Deus deu o livramento. Jesus, lá em Marcos 16:15, ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não os fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então é ordem, é palavra de Jesus. Mas se eu procurar a morte, eu vou encontrar, irmão. Eu encontro a morte se eu procurar. Então eu estou antecipando a morte. Mas a palavra aqui nesta noite, irmãos, a palavra de Deus nessa noite é que nós sejamos obedientes a Deus, aos nossos pais, honrar a pai, honrar a mãe. Paulo também ensina a igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Paulo ensina: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que ele vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então a palavra é clara. Se eu não sou obediente ao meu pai, se eu não sou obediente à minha mãe, até os meus dias de vida são encurtados na terra, porque eu não obedeci, eu não honrei ao meu pai e à minha mãe. Em terceiro lugar, a palavra também nos ensina que nós, como ovelhas, devemos ser obedientes ao nosso dirigente. Está aqui o irmão Jandilson. Deus colocou ele aqui na Vila Bahia, e as ovelhas, elas devem obediência ao irmão Jandilson. Eu cheguei na Serra do Mel em 2013, pastoreei algumas igrejas no sertão. A última igreja que eu pastoreei foi na cidade de Tabuleiro Grande. Em 2013, meu problema de saúde se agravou, que eu não tive mais condição de assumir o trabalho, entreguei a igreja, vim morar aqui na Vila Paraíba. Eu tinha comprado uma casa na Vila Paraíba. Quando eu cheguei na Vila Paraíba, quem era o dirigente na época era o irmão Jairo. Sempre eu procurei obedecer ao irmão Jairo, reconhecendo que ele era o meu dirigente. Depois veio o diácono Marcelo, da mesma forma. Aí foi quando eu vendi a casa da Vila Paraíba e vim morar na Rio Grande. Quando eu fui me congregar na Rio Grande, o dirigente era o nosso irmão Edmilson. Sempre fui obediente a ele. Depois o irmão Genildo e agora o irmão Jairo novamente. Então a palavra ensina que devemos ser obedientes aos nossos líderes, tanto ao nosso irmão Jandilson, como também ao nosso pastor presidente do
pastor Francisco Odolando, que Deus colocou aqui para passar o tempo. Eu não sei se é até a jubilação dele, Deus é quem sabe, mas ele é o nosso pastor presidente e nós devemos obediência a ele, porque ele é o nosso pastor, ele é o anjo da igreja. E está escrito na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Olha, irmãos, os pastores é que estão responsáveis pela igreja. Quando Jesus voltar, Jesus vai pedir a igreja, não é dos irmãos e das irmãs não, Jesus vai pedir a igreja do pastor, porque foi a ele que Jesus entregou a igreja. Foi o único noivo que teve a coragem de confiar a sua noiva a outro homem, foi Jesus, porque a igreja é a noiva de Jesus, e Jesus confiou ela ao homem da terra, ao pastor, para pastorear, para cuidar dela. Então nós devemos respeito, nós devemos obediência aos nossos pastores, porque eles foram colocados por Deus, é o anjo da igreja, e nós temos que obedecer, porque é mandamento bíblico. Tanto ao nosso pastor, presidente, como aos dirigentes das congregações, que também Deus colocou para cuidar também do rebanho e fazer a obra de Deus juntamente com a igreja. Então, os irmãos, vejam que Deus falou com Moisés e mandou Moisés ensinar o povo que ele ia abençoar. Agora precisava a obediência. A bênção só seria derramada sobre o povo se o povo obedecesse. Então, nesta noite, Deus nos chama a atenção. Deus nos ensina nesta noite, principalmente para mim. O primeiro a aprender aqui sou eu. Eu não vim aqui só falar não, eu vim aqui aprender. Porque a Bíblia fala que aqui mais é dado é mais cobrado. Eu estou aqui trazendo essa palavra, mas o primeiro a obedecer tem que ser eu, porque eu estou ensinando a igreja, né? Eu estou transmitindo a palavra, eu tenho que ser o exemplo. Aí, em quarto lugar, a Bíblia também ensina, irmão. A Bíblia tem um ensinamento para tudo. E muitos não são bem-sucedidos na vida porque não observam esses bons ensinamentos que a Bíblia transmite. A Bíblia também ensina, irmão, que nós devemos ser obedientes aos nossos patrões. Quem já teve patrão aqui, irmão? Já trabalhei muito e vários patrões. Nós devemos ser obedientes aos nossos patrões, é bíblico. A Bíblia diz, irmão, Paulo ensina lá na igreja de Éfeso, lá no capítulo 6, versículo 5: vós servos, sede obediente ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então nós temos, irmão, que obedecer aos nossos patrões, obediente a ele, porque é bíblico, está na palavra de Deus, é a Bíblia que ensina. E se a Bíblia ensina, irmão, nós temos que obedecer o que a Bíblia manda. Não, mas é não sei o que, o patrão é muito ignorante. Não, isso aí é outro assunto. Mas você é empregado dele, seja obediente, porque se você for obediente, Deus vai te abençoar e você vai ser colocado em uma posição melhor, porque Deus vai usar esse patrão ignorante e vai me colocar no lugar melhor. Nós temos uma história, talvez os irmãos já ouviram, quando nós somos obedientes aos nossos patrões, mesmo que eles sejam ignorantes, mas Deus, vendo a sua fidelidade, Deus vai usar esse homem e vai te colocar no lugar de destaque, e você será abençoado. Aleluia. A Bíblia também diz, irmãos, que devemos ser obedientes às autoridades. A palavra hoje, irmão, que Deus me deu, eu orei a Deus. Quando eu
para ir a uma igreja, eu oro a Deus e peço a Deus o que é que Ele quer que eu fale. E a palavra de hoje não é a obediência. Deus quer de nós mais obediência, de cada um de nós. E também a Bíblia diz que nós temos que ser obedientes às autoridades. Diz Paulo em Romanos 13, primeiro: toda alma esteja sujeita às autoridades. Isso tanto a eclesiástica, como os pastores, como as autoridades civis, que são os políticos, né? Temos que ser obedientes às autoridades. A polícia também está inclusa nessas autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então as autoridades, irmãos, elas só estão naquele lugar ali porque Deus permitiu. Na hora que Deus não quiser mais, Deus tira. Deus faz que aconteça alguma coisa, Deus tira. Deus faz igual a Nabucodonosor, que se achou muito grande e Deus teve que comer capim. Deus faz assim, sabe por quê? Porque Deus manda no céu, Deus manda na terra, Deus manda em tudo. Tudo é de Deus. Todo o poder está na mão dele. Ele manda em tudo, irmão. Então, irmão, mas da nossa parte, nós como servos de Deus, nós temos que respeitar, nós temos que obedecer às autoridades constituídas aqui na terra. É o que a palavra de Deus nos ensina. Quando um governo, veja bem, irmãos, esta observação aqui: quando um governo deixa de exercer a sua devida função, ele já não é ordenado por Deus. Ou seja, Deus até permite a autoridade chegar lá, mas quando ele começa a tomar caminho diferente, a coisa é diferente, até indo contra as coisas de Deus, aí Deus faz com que ele saia, Deus faz com que ele saia daí. Porque Deus, irmãos, Ele é dono de tudo, Ele é dono de todas as coisas. Quando, por exemplo, um Estado exigir algo contrário à palavra de Deus, o crente deve obedecer a Deus mais do que aos homens. Então nós temos que ser obedientes às autoridades até onde ela for certa. Agora, quando ela começar a dizer, você não pode ser crente, você não pode falar desse Deus, aí nós temos que fazer que nem os apóstolos. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Aí não dá para obedecer a autoridade não, irmão. Quando ela se levanta contra as coisas de Deus. Agora, enquanto ela está fazendo o papel dela, de trabalhar pelo povo, de fazer alguma coisa, a gente tem que obedecer, porque é mandamento da palavra de Deus. Nós temos um exemplo lá em Daniel, capítulo 3, versículo 16 ao 18. 3 jovens crentes, Sadraque, Mesaque e Abidênego. O rei constrói uma grande estátua e marca o dia da inauguração daquela estátua. E a Bíblia fala que ali estava Sadraque, Mesaque e Abidênego. E foi ordenado que todos se dobrassem diante daquela estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abidênego não se dobraram. Preferiram ser jogados na fornalha, mas não se dobraram a ordem daquele homem. E a Bíblia diz, irmão, que eles foram jogados. Porém, nem o fio do cabelo se queimou. Porque Deus guardou eles, porque Deus viu a fidelidade daqueles 3 jovens, como também o caso de Daniel, capítulo 6, versículos 6 ao 10. Daniel recebeu uma ordem, porque o rei Dário foi enganado e assinou um decreto para que durante 30 dias ninguém pedisse nada a outro Deus, a outro rei, a outro homem, a não ser a ele. E quando Daniel soube, Daniel continuou fazendo as suas orações. Daniel orava 3 vezes ao dia. E mesmo com o decreto assinado pelo rei, mas ele não obedeceu ao homem, ele obedeceu a Deus. E Deus honrou a fé de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas Deus fez o leão jejumar. O leão jejuou a força, porque Deus não permitiu nem o leão se aproximar de Daniel. Por quê? Porque Daniel foi fiel.
Então, se nós quisermos ser abençoados, se nós quisermos ver a bênção de Deus derramada sobre as nossas vidas, nós temos que ser obedientes. Aleluia! Temos que entrar pelo caminho da obediência, porque através da obediência vem a bênção. Meus irmãos, eu vou parar por aqui, as horas não permitem mais, ainda vamos celebrar a Santa Ceia.